Faça parte da família Clube de Arte. Pelo valor de R$ 18, você vai receber mensalmente no seu lar CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais da coleção Áudio Entrevista e muito mais. Associe-se agora e, além do brinde do mês, você vai receber gratuitamente um brinde extra, o DVD Chico Xavier 100 anos de amor. Você não pode perder. Inscreva-se agora pelo site clubedearte.org.br ou ligue 0 operadora 21 30 17 9800. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão, um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida, um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Desde as mais antigas civilizações, o sexo foi considerado uma sagrada faculdade do homem e da mulher. Nele sempre foi reverenciado o poder criador da vida e da natureza. Todas as culturas dão testemunho disso em seus ritos, mitologias, artes e tradições religiosas. Além do objetivo primordial de reprodução e continuidade da sobrevivência da espécie humana, a relação sexual é uma expressão do amor e, quando bem utilizada, proporciona bem-estar, saúde e alegria de viver. Sobre as questões sexuais, existe uma série de preconceitos e tabus que foram sendo criados pela sociedade. Essas distorções vincularam o ato sexual a um simples momento de prazer, a comportamentos levianos, a pornografia e a luxúria. O sexo é necessário para sermos felizes? Quais as consequências do sexo sem amor? O que fazer para utilizarmos bem as forças sexuais? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui César Saide. Ele é psicólogo, educador, escritor e expositor espírita. César, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. É uma satisfação, é uma alegria poder vir aqui e estar com você, conversando sobre este e outros assuntos, e também poder colaborar com a obra, com esse trabalho maravilhoso do Clube de Arte. Muito obrigada, César. Qual a finalidade do sexo? A finalidade maior, a finalidade primeira, Yasmin, é a reprodução. Porque é por intermédio do sexo que todos nós estamos aqui. De uma relação sexual, nós reencarnamos. Mas não dá para a gente restringir a vida de um casal, a vida íntima de um casal, apenas ao aspecto reprodutivo das forças sexuais. Eu me recordo que uma vez, estando num encontro com um amigo, e era um encontro sobre família, e a expositora, de uma forma muito radical, muito reducionista, disse que o sexo era exclusivamente para a reprodução. E esse amigo, até então, tinha 2 filhos. E eu me virei para ele e disse assim, jocosamente, poxa, então você e sua esposa só tiveram a comunhão carnal, sexual, 2 vezes. E ele, brincando, olhou para mim e disse assim, é ruim, hein? Ou seja, existe muito preconceito, muito tabu, inclusive no meio espírita. Não é muito comum a gente encontrar, com frequência, seminários, palestras. A gente tem esse tema sendo abordado de maneira muito avulsa. Também não proponho aqui, Yasmin, um modismo, que daqui para frente só falemos de sexo na casa espírita, que os autores só escrevam e publiquem livros sobre sexo. Mas eu penso que quanto mais a gente conversa, mais a gente exorciza os nossos fantasmas, mais a gente naturaliza aquilo que por si só deveria ser tratado com naturalidade. Porque quando queremos falar do coração, do estômago, ou da educação, ou da ecologia, falamos sem nenhum problema, sem nenhum preconceito, sem nenhum tabu.
Da mesma maneira, o sexo. Então, a finalidade maior dele é a reprodução, mas não é a única. Junto a esta se justapõe a necessidade da gente permutar energias, fazer essa troca hormonal. O sexo, quando é vivido com amor, ele tem uma função primordial na nossa saúde psíquica, emocional, na nossa saúde física. Então, a esta finalidade primeira se justapõem outras finalidades importantes. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, fala que todos nós encarnamos com uma certa carga erótica. Fala-nos um pouquinho sobre isso. Todos nós temos uma energia que Freud e Jung trabalharam cada qual de maneira distinta. Freud, o médico neurologista, Jung, o médico psiquiatra, mas todos dois se interessaram pelos fenômenos do comportamento humano, pelo funcionamento da mente humana. E Jung vai chamar essa energia sexual, essa carga erótica de libido. Mas diferentemente de Freud, que vai associar a libido exclusivamente a sexo, com todas as suas variantes e com tudo aquilo que dá para a gente pensar quando ouvimos ou pronunciamos a palavra sexo, Jung não. Jung já vai dizer que a libido é uma energia psíquica, o que se aproxima muito mais do conceito espírita, Yasmin. Então, se é uma energia psíquica, no momento em que eu estou trabalhando, praticando esportes, escrevendo, pintando, esculpindo, educando os meus filhos, em horas de lazer, essa energia psíquica está sendo movimentada. Então, não é uma energia que a gente deva restringi-la única e exclusivamente ao ato sexual. No ato sexual, essa energia psíquica também está presente. Mas numa visão freudiana, a gente poderia dizer que a visão fica mais restrita. Numa visão junguiana e numa visão espírita, o leque se abre para uma série de outras possibilidades de interpretação desta carga erótica, que poderíamos entender como energia psíquica. Todos nós nos reencarnamos com essa energia psíquica. Então, essa energia seria eminentemente criadora, não apenas de corpos físicos, mas também de obras, enfim. Perfeitamente, perfeitamente. E alguns utilizarão essa energia para o bem, outros para o mal. Outros de uma forma disciplinada, outros de maneira indisciplinada. A gente vai ver também que a falta de entendimento da presença dessa energia em nós também é a causa de inúmeros distúrbios. Ou seja, não é a presença dessa energia criadora que gera os distúrbios, mas é a maneira como a gente processa e lida com a presença dessa energia criadora em nós. Muito interessante. O que nós podemos falar do sexo sem amor, do sexo por sexo? Não dá também para a gente ter uma visão muito idílica, muito fantasiosa, a ponto de defender que todas as nossas relações sexuais com o parceiro ou com a parceira, independente daquilo que tenhamos escolhido para a nossa vida, que todas elas, em todos os instantes, estejam carregadas de um sentimento, de um romantismo, de um amor extremado. É evidente que ao longo do relacionamento de um casal, assim como existem momentos que a gente está muito mais propenso a dialogar, temos assuntos em comum, estamos mais propensos a falar dos filhos, existem outros instantes que a gente pode falar da nossa relação sexual, do que está bom, do que está funcionando bem, do que não está funcionando bem, embora não seja muito comum os casais se abrirem a esse ponto. As coisas normalmente ficam meio que subentendidas, Yasmin. E às vezes em casais que já têm uma comunhão sexual de muitos anos. Uma vez uma senhora me disse no consultório, o meu marido só é carinhoso na hora do ato sexual. Fora disso, ele é um homem seco, ele é um homem rude, mas na hora do ato sexual ele se reveste de um carinho intenso. E eu parei para pensar, por que nós homens, muitas das vezes, somos assim?
na hora em que o nosso apetite sexual, a nossa libido está acesa, cercamos a companheira de carinho, de mimos, nos tornamos mais educados, mais corteses, mas, no entanto, no dia a dia, isso parece se escassear. Então, na verdade, a gente vai ter momentos em que a gente vai fazer sexo com amor fenomenal e outros instantes em que a gente vai fazer sexo e esse amor, não que ele vai estar ausente, mas da maneira como a gente fantasia e pinta na nossa cabeça, dificilmente. Porque há um sexo na minha cabeça e há um outro na cabeça da minha parceira. Tentar encontrar um denominador comum entre aquilo que é típico da psicologia masculina e aquilo que é típico da psicologia feminina não é uma coisa muito fácil, Yasmin. Muitos homens se casam exclusivamente porque querem uma parceira para o sexo. Muitas mulheres se casam porque querem prioritariamente tornarem-se mães. Aí elas têm os filhos. A prioridade dele não era o filho, era a esposa. Olha a dificuldade em ajustar. Se a prioridade dos dois era o casamento e não eram os filhos, e vêm os filhos, existe outra dificuldade para ajuste. Se a prioridade de ambos era os filhos e não o casamento, então essa relação vai se tornar uma relação muito mais fraterna do que propriamente uma relação matrimonial. Então, o ideal é que haja amor, o ideal é que haja afeto, mas não dá para a gente querer padronizar, dizendo que o sexo só será bom se em todas as vezes que o casal se reunir na intimidade do quarto, do lugar onde eles, enfim, se procurem, que exista um amor imenso, mas que exista amor, que exista sentimento. Mas não dá para a gente padronizar. Cada casal tem uma vida própria, um ritmo próprio. Para você ter uma ideia, uma vez um amigo me disse assim: um casal que não tenha pelo menos 3 relações sexuais por semana, com certeza esse casamento está em crise. E eu, então, perplexo, perguntei para ele: mas de onde é que você tirou isso? Onde é que você leu isso? Porque isso não está escrito em lugar nenhum, pelo menos que eu tenha tido acesso. Esse casal pode se procurar com menos frequência ou até com mais frequência e viverem perfeitamente bem um com o outro. E quando os filhos nascem, como querer que a parceira esteja disponível para 3 vezes na semana ter a comunhão sexual com esse homem? Por que esse homem não renuncia a esse furor, a esse apetite sexual todo e se debruça também sobre essa criança, que é produto da relação sexual dos dois? Então eu vejo assim, que é muito mais comum na psicologia masculina ainda, Yasmin, pensar sexo dissociado de amor. Na psicologia feminina, não tanto, mas cada vez mais a gente encontra mulheres começando a processar essa separação. Então são questões que dizem respeito à intimidade do casal e que merecem da nossa parte muito cuidado, porque há muito modismo também nessa área. E sobre isso eu queria te perguntar, o que dizia do sexo, assim, irresponsável, dos encontros apenas para o sexo e depois tchau, a pessoa não quer mais ver a outra? Isso é muito próprio dessa sociedade capitalista, sociedade de consumo que a gente vive, em que os objetos são descartáveis. Logo, as relações tornaram-se descartáveis. O amor, tal como a gente concebe e deseja ter na nossa relação amorosa, segundo alguns estudos, ele é uma conquista da modernidade. Antigamente, como você sabe muito bem, as pessoas se casavam obedecendo a conveniências, a interesses materiais, a manutenção de um certo status. Por isso as escolhas antigamente eram feitas a dedo, por conta do dote, da linhagem, do sobrenome. Nos dias de hoje é muito difícil você conciliar amor, querer uma mulher que seja excelente cozinheira, que seja inteligente, que cuide muito bem da casa, que seja uma excelente mãe, que trabalhe fora para ajudar na renda e que sexualmente satisfaça o seu parceiro.
São muitas exigências sobre os ombros femininos. Da mesma forma, é muito difícil encontrar um homem que seja bom pai, que tenha uma alma feminina, que seja doce e delicado. Que compreenda a mulher. Exatamente, que seja um príncipe. Na maioria das vezes, a gente se depara com a bruxa e com o sapo. E o grande desafio é tentar resgatar o que existe de fada e de princesa nessa bruxa e o que existe de príncipe nesse sapo, né? Porque igual a história do sujeito que vivia procurando a mulher perfeita. Anos depois, reunidos numa confraria com os amigos, todos casados, menos ele. E aí, rapaz? Você não vivia procurando a mulher perfeita? Vivia. E a encontrou? Encontrei. E por que não se casou com ela? Porque ela também procurava um homem perfeito. Então, essas relações transitórias, rápidas e descartáveis, Yasmin, podem trazer consequências muito ruins para quem se permite, no sentido de que, não havendo nenhum afeto, é o sexo pelo sexo, a gente está sujeito a contrair doenças. Do ponto de vista psíquico e emocional, a gente não sabe se para o outro ou para a outra também está sendo apenas o sexo pelo sexo. Se aquele coração não está envolvido ou não se envolveu afetivamente conosco. Então eu penso que isso vai nos colocando muito mais na conta de seres ainda animalizados, primitivos, onde o instinto predomina sobre a emoção, sobre o sentimento, sobre a razão. Agora, na intimidade de um casal, isso vai dizer respeito somente aos dois, né? Hoje em dia, existe muito apelo ao sexo. Então, são sites, revistas pornográficas, DVDs sobre o assunto. Isso acaba estimulando muito a pessoa. O que a gente pode falar desse ato sexual solitário? O ato sexual solitário. Existem tabus, e aí a gente tem que abrir o leque em torno do ato sexual solitário. Porque a gente vai caminhar desde uma normalidade, de uma descoberta do próprio corpo, tanto da parte do menino como da menina, em que esse menino começa a se tocar, e esta menina também. E a gente fala muito pouco da masturbação feminina, quando a menina se toca, a menina também está descobrindo o corpo dela, a semelhança do menino. Então, esse ato solitário de se tocar, de se descobrir, faz parte do processo de desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente. Mas uma pessoa que só encontre satisfação de forma solitária, a gente precisa investigar, Yasmin, porque isso pode estar raiando para uma patologia. E assim como nós temos inúmeras doenças que afetam o nosso corpo, existem as doenças que afetam o nosso psiquismo também. Uma coisa é a criatura não conseguir se relacionar com a outra. Ela fica então diante da tela do computador, ela usa um vídeo pornô ou um canal por assinatura que fale de sexo da maneira mais grotesca e ela encontra satisfação nisso. O sexo é algo para ser vivido na comunhão, na relação com alguém, né? E quando falamos de sexo, voltando à sua primeira pergunta, estamos falando de afeto, de carinho. Para mim, em particular, a boa parte dos problemas do sexo, aquilo que está na raiz, na matriz que gera esses problemas, chama-se afeto, Yasmin. Um afeto por si, um afeto que não recebeu, um afeto que não deu, sentimentos que não foram permutados. Então, a gente precisa investigar nesse prazer solitário como são as relações afetivas dessa criatura. Porque o sexo é uma coisa tão boa, que foi Deus que colocou isso em nós, para ser vivido com prazer, com responsabilidade. Perguntaram uma vez, e aí eu vou ilustrando com algumas histórias, para o Chico Xavier. Um jovem perguntou: Chico, o que você acha do sexo antes do casamento? E ele respondeu com a sabedoria que lhe era peculiar: meu filho, sem amor, nem antes nem depois. Não disse para o jovem, faça antes ou faça depois, mas deu para ele uma diretriz, o amor. Então é preciso que neste sexo solitário a gente pare para pensar: estou me amando
no momento em que me permito a prática X ou a prática Y, que forças eu estou agregando em torno de mim com este ato solitário? Porque, como você sabe muito bem, está lá no Livro dos Espíritos, questão 459, os espíritos nos cercam. Claro que a gente não tem que fazer sexo com essa neura, porque senão todo mundo vai ficar assustado, ninguém mais vai se permitir a intimidade sexual, seja ela solitária, seja ela com um parceiro ou uma parceira. Mas a todo momento, com o que a gente pensa, sente, fala e faz, a gente atrai energias similares e espíritos que vibram na mesma faixa. O que você diria para o jovem, além do que o Chico falou para aquele Sim. que fez essa pergunta e foi uma resposta fantástica, né? Eu diria para o jovem, descubra seu corpo, descubra a sua sexualidade, lendo, perguntando, buscando informações bem fundamentadas, que não estão necessariamente na internet. A gente vai encontrar sites altamente esclarecedores e sites que ajudam completamente a desvirtuar a cabeça do jovem e da criança. Converse com pessoas que sejam para você referências positivas nessa área. Não tenha vergonha de perguntar. Assim como a gente faz uma pergunta de química, de biologia, de filosofia, de matemática, naturalizar, ainda que seus pais não conversem com você, porque os nossos pais são produto e são fruto de uma geração muito reprimida, que a gente teve toda uma abertura a partir da década de 60, 70, mas saiu-se de um extremo de repressão para um outro extremo de completa liberação. Então eu penso que a gente está em busca, Yasmin, de um caminho do meio, de um caminho de equilíbrio para nós e para os nossos filhos. Então não tenha medo de descobrir seu corpo, de perguntar, de conhecer sua sexualidade, que é o conjunto dos atributos que uma pessoa carrega, né? Uma coisa é o sexo genital, outra coisa é a sexualidade. Então a sexualidade está presente num beijo, num abraço, na maneira de olhar, na maneira de caminhar, na maneira como duas pessoas conversam. É o meu conjunto de atributos, é aquilo que me tipifica, né? Como uma alma acentuadamente feminina ou masculina. E quando eu digo descobrir, não é sair descobrindo com todo mundo, ficando com todo mundo. É descobrir nesse sentido. Eu posso descobrir intelectualmente, eu posso descobrir me tocando, me percebendo, porque esse corpo é um instrumento divino, né? É com ele que a gente está aqui querendo crescer, querendo evoluir, e, enfim, fazer o que a gente precisa fazer aqui na face da Terra, né? Eu vou perguntar a você sobre Sim. a visão espírita do sexo. Como nós falamos de início, a finalidade primeira é a reprodução, mas não é a única, né? A visão espírita, ela é libertadora, Yasmin. Ela é emancipadora, é geradora de autonomia na nossa vida. Mas a visão dos espíritas é que muitas das vezes não corresponde à visão do espiritismo. Então nós temos a visão dos espíritas, que são visões, em alguns momentos, muito particulares e podem estar carregadas de um preconceito, de um ranço, dos atavismos que estamos trazendo de vidas passadas, das fantasias não resolvidas, não realizadas, dos tabus, mas a visão do espiritismo que deve nortear o nosso pensamento como espíritas é a mais libertadora possível. No sentido de que a gente deve viver essa vida sexual, mas sem entronizar essa vida sexual como a coisa mais importante do mundo. Existem outras coisas que também são importantes. Criar os filhos, trabalhar, praticar esportes, investir na vida profissional. A questão é que o tabu que rodeia a questão do sexo faz com que a gente pense em sexo, viva o sexo e queira fazer sexo quase que 24 horas por dia, e isso denota uma neurose, um distúrbio, ou mais até do que uma neurose, uma patologia, algo que vai demandar um atendimento clínico, especializado, uma terapia, para que a criatura exorcize esses fantasmas, verbalize suas fantasias. Mas a visão espírita é libertadora. O sexo é algo divino do ponto de vista espírita.
E a gente vê, por exemplo, o André Luiz falando da relação do magnetismo que une a Lua à Terra, que permite aos planetas estarem em órbita, essa influência dos astros sobre as plantações, sobre a maré, essa coisa maravilhosa da polinização, de um inseto que vai ali sugar o néctar e pousa suas patas numa flor e depois vai pousar numa outra, permitindo que exista a fecundação. O sexo está presente nos reinos da natureza, está presente no universo e está presente na comunhão carnal entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres e entre dois homens. E a gente não tem que ter preconceito. A própria homossexualidade, para muitos espíritos, é uma experiência evolutiva que nem todo mundo tem que passar, mas alguns passam por ela e nem por isso o espírito deixa de crescer. Nós temos uma tendência, Yasmin, a achar que um espírito cresce ou estagna exclusivamente pelo uso do sexo. E a inteligência? E o tempo? E a saúde? E a beleza? E todos os outros atributos? A gente tem que ter essa visão mais ampla e parar de dizer que uma pessoa é promíscua, ou é degradada, ou está perdendo a encarnação dela porque ela se separou, arrumou um novo parceiro ou uma nova parceira, ou porque ela já se casou 3 vezes. Parece que a gente tem uma pseudo-facilidade de entrar no coração das pessoas e estabelecer uma sentença para a vida delas. E em matéria de sexo, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, é muito claro que nenhum de nós aponte o dedo para ninguém, porque nós temos o telhado de vidro, Yasmin. Podemos não fazer nada de absurdo nesse momento, mas não sabemos do nosso futuro, do dia de amanhã, e nem como foi o nosso passado. Eu pediria, César, que você desse as suas palavras finais, focando em como nós podemos fazer para aproveitar bem a nossa vida na Terra. Acima de tudo, amar. Amar de forma ampla e restrita. Amar os animais, amar as plantas, amar a natureza, amar o céu, amar o sol, amar as estrelas. E quando eu falo de amar, não falo de um amor idealizado, falo do amor possível, de ser sentido, de ser verbalizado, ou de ser cultivado com o nosso silêncio interior. Mas amarmos sim uma mulher, amarmos um homem, amarmos uma criança, um idoso, um portador de necessidades especiais. Se eu sou médico, que eu ame os meus pacientes. Se eu sou professor, que eu ame os meus alunos. Se eu sou um pregador religioso, que eu ame os meus ouvintes. Que a gente ame, porque é pelo amor que a gente vai conquistar a nossa alforria espiritual. E tendo o amor como o nosso norte, a nossa bússola, Yasmin, com certeza, independente do que a gente se permita na área do sexo, a gente vai estar vivendo isso de forma divina. A gente vai estar sublimando as nossas melhores energias. No trabalho, independente da profissão, em qualquer lugar, com amor, a gente está bem situado. Como dizem os jovens, a gente está bem na fita. Muito obrigada, César, pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você.